No ar mais um Tabela Carioca aqui pela Rádio Ativo. Eu sou o William Faria. Hoje, dia 27, nosso penúltimo programa no ano. Terminaremos semana que vem com o fim do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro que ainda está quente para os times cariocas. O Vasco entrou definitivamente na briga. Depende de um resultado hoje negativo do Botafogo para dormir entre os classificados para a próxima Libertadores. Mas também tem que esperar para ver o que vai acontecer do jogo do Grêmio quarta-feira contra o Lanús. Caso o Grêmio vença, a chance de ter 3 cariocas na Libertadores é muito grande. A última vez que tal fato aconteceu foi em 2012. O único de fora era o Botafogo. Estou com o Valdeir Militão hoje do meu lado. Quanto tempo, Militão? Alguns dias, né? Alguns dias. Alguns bons dias. Não, alguns bons programas, né? Alguns bons dias. Tudo bem? Tudo certo, tudo... Tá muito bom, né? Podia estar rico, mas tudo bem. Jogou na Mega Sena. Não adianta reclamar e não jogar na Mega Sena. Você viu o jornalista ficar rico? 2018 é o ano, né? 2018 é o ano. Vou vir aí como Galvão Bueno, vou ficar rico, vou morar em Mônaco. Galvão Bueno. Tá bom. O Renato Sá também tá conosco aqui. Boa trajando a camisa do Consulado da Nação. Essa da onde, Renato? Flávio São Chico, consulado oficial do Clube de Regatas do Flamengo. De Santa Catarina. E temos a Luciana Zogaiba aqui, jornalista conosco. Muito obrigado pela presença. Boa noite. Eu que agradeço aí o convite. Temos também uma plateia grande. Uma das maiores, parece um Engenhão aqui, né? Cheio, lotado. Engenhão não, Newton Santos. Desculpa ao Mufarrege, o novo presidente do Botafogo. E eu fiquei com uma pequena aspa, fiquei com uma inveja da eleição do Botafogo que acabou 10 horas, né? 10h30 já tinha o presidente já eleito. Tem alguns clubes que isso não acontece de forma tão rápida, né? Eu fiquei com a inveja do Botafogo. Só tinham 6 urnas, né? Verdade. 7 lá. Enfim, eu já vou abrir com a rodada de perguntas pra Luciana. Vou começar com o Renato. Fica à vontade, Renato. Pergunta sobre o que você quiser. Posso perguntar primeiro, então? Pode. Luciana, Muralha, joga quinta ou não? Espero que não, né? Eu acho que toda a torcida rubro-negra acho que espera que Você não tem pena do pobre Muralha sendo... Como ele mesmo disse, estão plantando que ele é um goleiro ruim. Cara, eu vou te dizer que até já tive um pouco, não de pena, assim, mas já até acreditei naquele momento lá na Copa do Brasil que ele pudesse se redimir, né? Seria, assim, a história perfeita, né? Seria o dia seguinte uma matéria linda pra você botar no jornal se ele realmente se redimisse, pegasse algum pênalti, mas... Cara, as atuações dele é que fazem ele ficar com essa imagem. Ninguém tá fazendo nada contra ele. Muito pelo contrário, ontem lá na ilha, eu tava lá no jogo e a galera antes do jogo aplaudiu, gritou o nome dele, apoiou. Não durou só 10 minutos, mas... porque ele não fez muito esforço pra que manter esse jogo. Exatamente. Então acho que vai ser... Entre ele, Seguro, e o Thiago não, o César, sem jogar aí há um ano, né? Eu sou mais o César sem jogar um ano, porque a situação pra ele... Eu tenho pena. Com o César a gente não sabe o que vai acontecer, com o Muralha a gente sabe, né? Exatamente. É basicamente isso. O Flamengo que perdeu ontem para o Santos na Ilha do Urubu, 2-1. Santos que deu apenas 3 chutes ao gol. Um deles com a colaboração do Rafael Vaz, né? Que... ficou rindo, né? Porque errou, né? Eu acho que ele ficou rindo ali. Ele mandou a bola na trave, né, Renato? Os dois, um chute cruzado, bateu na trave, ele ficou rindo depois. Rio de nervoso, né? Não sei, eu acho que não. É melhor pensar que é surreal aquilo ali. Surreal os dois. Então, vitória do Santos aqui no Rio de Janeiro. O Santos já classificado a próxima Libertadores e brigando pelo prêmio milionário, né? 11 milhões que o vice-campeão brasileiro ganha. A diferença eu acho que são de 6 milhões pro terceiro colocado. Eu acho que foi isso aí mesmo. É considerável a diferença. O vice quanto? 11 e o terceiro colocado ganha 5. O Santos não tem mais chance. Tem chance? Tem. Se o Grêmio e o Palmeiras tropeçarem e o Santos vencer, o Santos termina como vice-campeão. Hoje o Palmeiras vence, né? Oi? Provável da vitória do Palmeiras. Isso é você que tá falando, né? 2-0 Botafogo. Não sei se você tem esse poder de... Não é mãe de nada, né? Querer ser mãe de nada, mas Palmeiras dentro de casa, né? Sabe como é que é, né? Eu sei como é que é. Vasco já ganhou lá. Perdeu pra Chape. Né? Perdeu pra Chape também aí, ó. Sabe como é? A Chape tá em busca também tem chance de... Pode terminar na frente do Flamengo. É bem provável que termine na frente do Flamengo. Enfim, Militão, gostou da atuação do Santos ontem? Olha, eu acho que o Santos foi uma partida bem pobre, né? O Bruno Henrique tem sido o melhor jogador do time, mas tem se esforçado muito, o time não tá acompanhando ele. O Elano começou até bem como treinador, mas já deu uma caída, teve alguns jogos sem vencer.
Mas precisa melhorar o time, precisa melhorar bastante. O presidente está atrás de Robinho pro ano que vem. Que acho que aqueles presidentes precisam tomar uns tapas na cara. O Robinho não foi condenado lá na Itália? Foi na Itália, mas o Brasil não extradita cidadãos. E também primeira instância, tem 300 recursos ainda pra ele correr atrás. Mas o Modeste, em vez de buscar reforços pra defesa, pro meio de campo, ele tá indo atrás do Robinho pela 1000ª vez. Deve estar querendo tomar mais um não. Tá satisfeito. Porque o último toco foi uma coisa retumbante, né? Exatamente, Tem que melhorar. O Flamengo até acha que o Flamengo jogou bem. Então modesta gente como a gente, né? Leva toco, mas continua em cima, né? É brasileiro. O Flamengo até esteve bem na partida. Acho que é aquela coisa, o Muralha comprometeu muito a partida do time. Tá tudo na conta dele ontem, né? Não tem nem como escapar. Total, o Paquetá até jogou bem ali. Eu acho que pra quinta-feira o Flamengo jogar assim, acho que se classifica. Se o Muralha não estiver em campo, é claro. Gostaria de saber da Luciana que ela tá avaliando do Rueda, por enquanto. A gente estava até falando sobre isso. Eu acho... Assim, o Rueda ele não conseguiu dar um padrão ainda pro time. Se a gente for analisar, desde que o Zé Ricardo saiu, o time vem numa descendente, né? Não tem... Se reclamavam que o Zé Ricardo, o time no final, só estava jogando com chuveirinho e tal, com o Rueda, absurdo, né? No jogo contra a Júnior Barranquilla foram 41 bolas alçadas na área. E, enfim, eu acho que ele não consegue dar um padrão ao time, ele muda muito o time, ele não repete os... Eu tenho a impressão que ele tava perdido, porque o Mancoejo de não jogar, sei lá, 3 meses... Não, aí ele entrou e jogou bem, ele jogou bem contra o Barranquilla no primeiro tempo, e ontem ele não entrou. Aí, eu acho que muda de um lado, de um muito estado, eu acho que ele acorda mas vamos combinar que esse é o Rueda, né? Esse é o Rueda. Quem não o conhece assim... Mas no Nacional, eu não acompanhei legal, no Nacional era assim? Sim, o rodízio faz parte do que é o rodízio. Pelo menos esse caso não, mas era assim. O time mexia bastante de um jogo pro outro. Tudo bem, eu até concordo, você pode mexer. Um estilo dele. Agora, a gente pode não gostar. Não, mas olha só. O problema não é o Rueda, o problema é quem contratou. Não, uma coisa o rodízio é aqui, ó. Você jogou hoje, ela jogou amanhã. Depois vem ele, o Mancoejo saiu do nada pra 2 partidas e depois nada de novo. Eu entendo. O rodízio não é rodízio. Mas é o que ele faz. É o que ele fazia. Ele vai pra Barranquilla. É o que ele fazia. O Mancoejo. Tem certeza que vai, né? Tem que ir. Não. Então, assim, eu não me convenceu ainda, não. Também não. Na verdade, eu sempre fui meio contra, assim, a saída do Zé Ricardo, né? Até falei pra ele, parei até de entrar no Twitter, porque virei viúva do Zé Ricardo e tal. Mas, assim, eu acho que se eles se apostassem mais, assim... Tudo bem que chegou um momento que o Zé Ricardo ficou sem clima, a coisa pesou de uma maneira que talvez não desse mais, mas isso acabou sendo levado muito por conta da torcida. Eu acho que houve uma contribuição aí negativa nesse aspecto. E se o Vasco passar o Flamengo, se classificar para a Libertadores e o Flamengo se classificar, aí eu quero ver como é que vai ficar. Olha, eu quero mandar o... Eu também quero ver muito. Eu devo confessar que eu quero ver. Você não vai ver, não. Enfim, vamos falar do Vasco, já que a Luciana tocou no assunto. O Vasco, que é 7º colocado, venceu ontem o Cruzeiro por 1-0, mas jogou tão mal como nas últimas partidas, né? A diferença é que ganhou ontem e nas últimas estava empatando, né? Exatamente, sabe? Ontem se contou com a excelente atuação do Martin Silva, né? Coisa rara também, né? Tá raro. Tem uma amiga que tá falando que... Não toca no nome dele não, senão ele daqui a pouco pega o microfone e começa a falar. Já tá na mão dele ali já. Não fala, por favor. O Martin Silva jogou palmas bem. Pra quem entrou agora aqui no Tabela Carioca. Eu quero salva de palmas para Vinícius Marques. Uma instituição do Tabela Carioca, diga-se de passagem. Tá ligado? Pode continuar, Valdeir. Tá ligado, olha aí dentro. O Vasco se defendeu o jogo quase inteiro. Não, é o 5. É o 5 dele. O Vasco defendeu o tempo quase inteiro, 70 minutos pelo menos na defesa. O Cruzeiro jogou em cima, mas também muita bola na alçada. E sem um atacante, né? Sem ter alguém que possa aproveitar. Thiago Neves tentou algumas finalizações. Rafinha fez um inferno ali pelo lado direito do Madison. O Madison passou mal com ele, mas também pecou nas finalizações. O maior problema do Cruzeiro foi isso. Ele teve a bola, ele chegou ali, rondou a área, mas não conseguiu finalizar. Quando finalizou, o Marcelo estava lá pra salvar. E a postura do Cruzeiro é bastante interessante, né? Não largou o Campeonato Brasileiro. Eu, sinceramente, se eu sou o Mano Menezes, já teria largado. Sim, teria dado férias pro meu time. Eu até acreditava que isso ia acontecer, né? Porque é um padrão no Brasil. Exatamente. E não fazer o quê? Os caras dão 14 dias de pré-temporada, meu irmão. Se eu tô com o meu ano já tá garantido, eu vou largar. Vou pensar em mim, não nos outros. O Mano Menezes continuou tentando o título brasileiro. Chegou em segundo lugar, né? Chegou a ser vice-líder. 2 rodadas a mais.
depois caiu novamente. Tá em qual lugar agora, que eu já nem lembro. Cruzeiro é quinto colocado. Quinto colocado, já é uma 55 pontos. 56. 6 pontos. É uma boa colocação. Vai ficar nisso daí, né? O Palmeiras tem 60, o Flamengo tem 50, vai terminar em quinto. Joga contra o Botafogo na última rodada aqui no Nilson Santos. Não, mas tem uma vitória a menos que o Flamengo. Pode terminar atrás do Botafogo ainda, né? O Botafogo tem 2 partidas a menos, isso. O Flamengo vai empatar em número de vitórias, saldo de gol. O Flamengo tem mais saldo de gol, Não vai ganhar, não vai passar. Vai passar. O Flamengo vai ganhar, não. O Flamengo não vai ganhar, não. O Flamengo e Cruzeiro, né? Não, o Flamengo e Vitória. Lá na Bahia. 2-0 o gol do Dredd. Então, eu queria falar que quando eu profetizei o Vasco da Libertadores, eu virei piada, hein? Mas calma, ainda não aconteceu, você ainda pode virar piada. Né? Você ainda é piada e vai continuar piada. Fala assim, tá dando como certo que vai ganhar na Ponte Preta, que a Ponte Preta já tá rebaixada, mas as coisas não funcionam muito também bem assim. Verdade. Enfim, Vasco ontem 1-0. Gol do Paulão fez gol. Ajuda do Vascaíno, né? Não, mas ele falou mesmo, na primeira rodada ele falou que o Vasco ia brigar nas cabeças. Não, com a ajuda do Vascaíno, ele e Eurico Miranda. Com a ajuda do Vascaíno Rodrigo lá, que gosta de passar. Eurico será o presidente do Vasco, Luciano? Eurico? Será? Já é, né? Ganhou a eliminar, né? Você acha que a eliminar dele vai ser mantido ou não? Eu acho que vai, cara. Também acho. Aqui no Brasil a justiça pra privilegiar o sacana, né? Verdade. O Eurico não é tão sacana. A torcida do Vasco adora o Eurico. Aqui, os vascaínos daqui gostam bastante. Temos alguns euriquistas aqui. Um deles com a mão na boca agora. Enfim. Tá tirando meio feio. O Vasco que é 7º colocado e vai pegar a Ponte Preta. Na pior das hipóteses, o Vasco pode acabar em 8º, né? Na pior das hipóteses, 8º, e se o Grêmio for campeão, vai estar na Libertadores. Pra Libertadores. É melhor que a encomenda, né? Muito melhor que a encomenda. Sem dúvidas. Pra quem tava preocupado com o rebaixamento, o Vasco praticamente não teve esse fantasma no ano. Verdade. Teve alguns momentos ali embaixo só, mas... Crave isso lá no nosso especial, tá? Não lembro, não. Com a chegada do... Foi logo na chegada do Zé Ricardo, né? Aí... Zé Ricardo a parte que tava mais ali embaixo. Foi a pior fase do Vasco do campeonato ali. Mas o Zé Ricardo manteve lá mais ou menos o que foi no Flamengo, né? Muito empate, Zé Empate. Tem um amigo que chama muito ele de Zé Empate, que não gosta muito do Zé Empate. Ô Militão, rendimento do Zé Ricardo até aqui, sua opinião? Empate. Minha opinião é um empate. O que você achou ele colocando o Jean ontem no intervalo? Empate, é tudo empate, cara. Tudo empate. Não, achei empate. Eu acho que falta pra ele uma conquista, assim, talvez, pra ele poder... Eu acho, sei lá, acho que ele é meio cagão, assim. Meio sim, eu acho que de repente meio preso, prefiro o empate. Porque tu vê claramente nos jogos que ele prefere empatar do que tentar ganhar. Às vezes tu vai perder, mas... por exemplo, esse final de campeonato, o Vasco briga mais pro rebaixamento e a Libertadores é um lucro grande. Ele pode apostar ali, não tem porquê apostar nos empates. Essa que é uma coisa que eu entendo. O Vasco jogou muito bem contra o medo de perder tira a vontade de ganhar. Foi exatamente grande assim Luxemburgo. com o Flamengo lá na Libertadores. Sim, Qual foi a partida que o Vasco ganhou, que o Vasco jogou bem e empatou? Esqueci aquela. Coxa? Não, foi no meio de semana. Atlético Mineiro. Foi um bom jogo, foi um jogaço. O Vasco jogou muito bem. Eu elogiei pra cá. Primeira vez que eu elogiei ele, eu elogiei muito, porque botou Evandro, depois botou Caio Monteiro, botou o time pra frente. Aí no final de semana... deixa eu lembrar aqui quanto aqui, eu tenho memória muito ruim. No final de semana contra o Atlético Paranaense, entra com o Jean de volta, Jean e o Eric de volante, o time todo na defesa, perdeu, tomou uma porrada lá do Atlético Paranaense. Falta ousadia pra ele em muitos momentos. O Fluminense perdeu para o Sport, a briga pelo rebaixamento esse ano tá muito boa. Infelizmente o Fluminense não está nela, já escapou. Felizmente para alguns, né? Mas se tivesse também não ia cair, a gente já sabe como funcionam as coisas lá, né? Então... Eu acho que você, como apresentador, não deveria fazer esses comentários, né? Eu vi semana passada um documentário sobre o Botafogo, 1940 e tal, não Cuidado, sei o quê. Tá? Aí, o cara começou falando lá, não, porque aí o Fluminense tinha virado a mesa. Pô, caralho, É histórico. Não é à toa. A briga é a seguinte, o Vitória é o 15º com 43 pontos e 11 vitórias. Tem 7 gols negativos de saldo. O Curitiba que tá pedindo pra cair. É comovente essa situação do Curitiba. O Curitiba tá há uns 3 anos, né? Pedindo pra cair. Logo agora que o Paraná Clube voltou, né? Ia ficar os três clubes de Curitiba, os principais. Eu tomei um pouco de bronca do Curitiba depois de uma certa comemoração do Henrique Almeida aqui contra o Botafogo. Tomei um pouquinho de bronca dele. Tá com 43 pontos, também com 11 vitórias. Mas o saldo é pior do que o do Vitória, tem menos 8. O Sport tem 42, vai pegar
o Corinthians na última rodada e o Avaí também brigando ali com 42 pontos. E aí, Renato, quem escapa? Você acha que o campeão brasileiro de 87 vai se salvar? Por mim já tá rebaixado. Ah, é? Não, o campeão brasileiro de 87 tá brigando pra ir pra Libertadores. Né? O campeão brasileiro de 87 não, deixa eu ler de novo aqui que talvez deixando ficado claro para o nosso público rubro-negro. Não, mas ele esqueceu de falar o campeão brasileiro de 87, módulo amarelo. Ele esqueceu de falar isso. Não, esqueci não vem botar a palavra módulo amarelo. Não, módulo verde era a primeira divisão. Renato, vou repetir a pergunta. O Sport tem 42 pontos, está brigando para não cair o 17º. Você acha que o campeão brasileiro de 87, legítimo, vai cair para a segunda divisão? Não, o campeão brasileiro de 87... Você não vai responder a pergunta, né? Posso concluir meu pensamento? Não, você não vai responder, não pode. Posso concluir? Enfim, Militão, você acha que o campeão brasileiro de 87 vai cair para a segunda divisão? Venceu as duas últimas rodadas, né? Tá dando uma sobrevida ali, ó. Eu achei que a vaca tinha ido pro brejo já, mas, não sei, tá difícil ali. Eu gostaria que não caísse. O Sport é um time que eu sou simpático. Apesar de ser demitido o professor, de quem eu sou muito fã. O Luxemburgo é neta infante. Isso aí me surpreende demais. Tem fãs. E são bastante. Luxemburgo falou uma pérola que é a pura verdade. Diretoria do Flamengo não sabe nada de futebol. Gostaria bastante que fechou. E você é o projeto São Januário 2018. E você é o único fã com menos de 30 anos. Deve ser. É o único que não viu o áudio do Luxemburgo, né? Isso é impressionante. Deve ser. Mas, se eu pudesse... eu queria que fosse rebaixado da Ponte Preta, já foi? Já foi. O Avaí até foi um pouquinho simpático, o presidente deu entrevista pra gente, né? Então ganha moral, deu entrevista. O Cinefoot. Deu pro Tabela Carioca, aqui o trabalho é coletivo. Aqui o trabalho é coletivo, não vem com essa não, isso é egoísmo. Muito feio da sua parte. Então eu iria de rebaixamento Coritiba e Vitória. Então, dá pros esses dois aí. Salvo o Sport e Avaí. Eu sou adepto de quanto mais clubes nordestinos na primeira divisão, melhor. Então você torce pra... Pra mim o Curitiba e o Avaí caem. Curitiba e Avaí. Isso. E do time do Nordeste já subiu o Ceará. Seriam seriam 4 na primeira divisão, coisa rara. Coisa rara. Você tem algum palpite rebaixado? Se for pra torcer, eu torço pro Sport e pro Curitiba cair. Por que o Sport? Porque será, né? Mas o Bandeira parece tão flamenguista, tão legal com o Sport. Mas isso aí também liberou besteira. Você Porque quando o treinar. Flamengo vai jogar lá, também treina no CT deles. Isso aí é besteirada. Concordo. Mas teve uma galera que ficou triste. Se fosse me consultar, eu falaria que não, mas assim, já que foram. Teve uma galera que ficou irritada. Mas a galera fica irritada com tudo agora também, né? É uma mimizada também que tudo é motivo pra ficar... Isso é verdade. Eu não sou muito de falar dos jogos de segunda-feira não, mas já que estamos recebendo a presença ilustre do Vinícius Marques aqui, o time dele jogará hoje às 8 horas. Vinícius, não dá um calafrio quando surge a seguinte frase: o Botafogo só depende dele. Isso aí dá um calafrio, né? Porque assim, vai dar ruim, né? Olha, historicamente o Botafogo depender dele é o maior problema de todos. Exatamente. Lugar, boa noite a todo mundo. Boa noite, Vinícius. É um problema seríssimo, mas acredito que o Botafogo vai vencer. E eu cravei aqui no início de ano 5 coisas: Avaí ia cair, Ponte Preta ia cair, Atlético Goianiense ia cair, Coritiba ia cair, infelizmente, porque eu adoro o Coxa, e que o Botafogo é pra Libertadores. Vamos ver. Rapaz, Tá quase. Pega o programa do início do ano que tem isso lá. já pode estar aqui os números da Mega Sena que tá pagando 65, tá? Só falei aqui, tem agora só aqui falta pro Botafogo, como você falou, só depende do Botafogo. Isso é um problema, né? É um problema seríssimo, como sempre foi. Tem a pergunta aqui pra Luciana. Rapaz, não fale mal do Felipe Neto, que o Felipe Neto é amigo pessoal meu. Verdade, é a pergunta do cara. Joga futebol em Botafogo. Exatamente, joga futebol com o Felipe Neto todas as Luciana, que a Larissa mandou uma pergunta pra você. Ela leu no seu blog uma matéria que dizia: acorda Flamengo, acorda Diego, acorda Zé Ricardo, um tempo atrás. Ela tá perguntando aqui pra quem mais hoje, né, você mandaria esse acorda? Pô. Larissa Peixoto. Rafael Vaz, Bandeira, Rodrigo Caetano, Fred Luz, todo mundo, né? A lista é grande. A lista é grande. E também até mesmo para a própria torcida. Eu acho que a questão da política no Flamengo, ela pesa muito. Você vê que ainda falta 1 ano aí para a eleição do Flamengo e a coisa já tá fervendo, né? E muito oportunismo sendo colocado aí nesse momento. Que a única coisa que tem realmente para falar dessa diretoria aí é que não ganhou, né? Que não teve assim um título, né, importante. E aí, se não tiver realmente isso, é nisso que eles vão se pegar
para poder tentar retomar aí o poder. Até porque, como a galera vem falando, CND não é título. Realmente, né? O Flamengo precisa realmente... Mas é aquilo, o Bandeira também não entra em campo, né? Eu não sou a favor do Bandeira, nem contra. Ela até falando pra ele. O Renato é a favor do Bandeira. Ele gosta do Bandeira. Ele é amigo do Bandeira. Mas eu acho assim, ele deu a base. Talvez o que tenha faltado a ele foi realmente nomear pessoas que pudessem assumir o futebol do Flamengo de uma maneira mais efetiva e botar a cara mesmo e bater de pessoas. E pegando o gancho nisso, eu acho que o maior erro do Bandeira foi ter assumido também o cargo de vice-presidência de futebol. Isso aí expôs muito ele. Exatamente. E numa área que ele não tem tanto conhecimento, como ele tem nas finanças, na administração, por exemplo, que ele conseguiu resgatar o Flamengo tão bem. O que a oposição coloca é que o Bandeira, ele tem isso, ele quer o poder, ele centralizador. Ele quer aparecer, enfim, e acaba que melecou tudo, né? Renato, aqui a galera do Flá São Chico tá te mandando um abraço aqui. Qual quem é? O Jean? Acho que é o perfil do Flá São Chico, tá aqui, ó. Dando salve. Salve aí pra galera. Tá aqui perguntando. Tô aqui, ó. Manto sagrado aqui, ó. Membro da Flá São Chico no Rio de Janeiro, hein? Que isso, cara. Que isso. E estão pedindo pra perguntar se tem o título do esporte no álbum de figurinha de 87. Agora matou, hein? Agora o argumento dele aí não é pro... álbum de figurinha? No álbum de figurinha tá Flamengo. Chega lá no Lewandowski e fala, Lewandowski tá aqui no álbum da Panini. Não tem. Não. Exatamente, né? Vai chegar no Lewandowski não tá o clube, o toma esporte. o álbum de figurinha aí, ó. Eu tenho esse álbum de 87, não tem um esporte, não. Sensacional. Enfim. O Botafogo jogou hoje contra o Palmeiras. Eu sou velha, não vou nem falar nada. Muito obrigado. Só tem novinho aqui. Não, o Renato já é um senhor de idade. Nem tanto. Quantos anos, Renato? Deixa quieto. Quando não quer falar, tem mais de 40. Deixa quieto. Você ainda é um jovem. Importante é que você se sente por dentro. Parece até que ele é novinho. Eu sou mesmo. Tô vendo. O Botafogo jogou hoje contra o Palmeiras. Precisa de um empate só pra ficar entre os 7 primeiros. É até confuso, né? Porque vai tanto time pra Libertadores que você não sabe mais, né? De fato. Podem ir 9, G9, né? G9. É muita gente, é muito time ruim. Tem muita gente torcendo pro Grêmio e pro Flamengo ganhar os títulos, né? Até aproveitando aí esse gancho, o que vocês, já que eu vou fazer uma pergunta aqui, claro. Se eu convidar, o que vocês acham disso aí? Porque o Campeonato Brasileiro, assim, o título ficou secundário, né? Praticamente ninguém brigou pelo título. O Corinthians, tudo bem que ele abriu uma... o Campeonato Brasileiro foi feito agora para conseguir uma vaga para Libertadores, né? Então não tem mais graça. Já era alguns anos atrás, né? Os times ficavam... Se no final do ano fosse para Libertadores, estava feliz, independente de ser ganho. Mas aí era G4, né? Você precisava montar um time razoável para ir para Libertadores. Hoje em dia é um catadão, você vai para Libertadores. A prova disso é o Vasco. Fato, não só o Vasco, não. Mas esse vai para Libertadores também, vai para essa pré-Libertadores. Mas já conta como Libertadores. O jogo tu pode ser eliminado, né? Já conta, já mobiliza a torcida. Se fosse Fluminense, né? Dependendo do país não tem passaporte. Dependendo, não tem nem passaporte, dependendo do Palmeiras também, né? Por que o Palmeiras? Palmeiras não diz que tem mundial? Tem, pô. Tem. Mas tem supermercado mundial. Lá em São Paulo tem, não. Você tá desprestigiando a Ademir da Guia? Antes, ninguém tá te ouvindo, tá? Só pra saber. Esquece a Ademir da Guia, é outro patamar. Não entra nessa questão aí. Enfim, Vinícius, vamos pra Libertadores. Claro, mais um ano na Libertadores. Mais um ano na Libertadores. Vamos até aonde? Já vamos planejar 2018 aqui já, né? Vamos até onde Deus permitir. Olha, esse aquele discurso do cara que tá com a mão na cabeça. Não. Vou ser sincero, esse ano o Botafogo fez uma ótima campanha, perdeu num lance, foi uma fatalidade, na verdade. O Botafogo foi muito melhor do que o Grêmio naquele jogo. Foi o drone, né? O Botafogo foi muito melhor do que o Grêmio naquela partida. Seria legal se ensinassem o Matheus Fernandes a pular junto com o atacante na hora de cortar a bola, né? Talvez se ele soubesse desse... Não vou botar a culpa no menino, a culpa não foi só do Matheus Fernandes, porque o Botafogo perdeu gols durante a partida, o Grêmio deixou de jogar durante 15 minutos de jogo. Quero uma avaliação sua sobre o Jair Ventura. Jair Ventura? Isso, ótimo sobre o trabalho dele. É ótimo trabalho, você acha ótimo? Com o time que ele tem em mãos, ótimo. Assim como, discordando do Militão, o Zé Ricardo faz um ótimo trabalho no Vasco com o time que tem em mãos. Eu acho o trabalho do Zé Ricardo melhor do que o do Jair. Eu não acho melhor do que o do Jair. Na verdade, eu acho o Zé Ricardo um treinador mais interessante que o Jair.
Eu discordo de você. Ele tá há pouco tempo no Vasco, mas tá fazendo um bom trabalho. Eu acho que é ótimo se você olhar para resultados. Se você olhar as partidas, onde o Vasco foi, de 5 partidas, o Vasco foi pressionado lá atrás em 4, isso é ótimo. E o Jair tá fazendo. Desculpa, o Zé Ricardo tá fazendo uma campanha bem parecida com o que o Jair fez ano passado. Um time completamente desacreditado, chegou até a fase final do Campeonato Brasileiro brigando pela Libertadores, assim como o Vasco tá esse ano. Mas te respondendo, o Botafogo vai brigar de novo na Libertadores. Pelo menos até as quartas de finais novamente, acho que chega. Se mudar alguma coisa, né? Agora, vocês acham que esse time do Botafogo é um time que não pode ser criticado? Eu acho que pode. Inclusive eu tô tentando jogar um pouquinho de fogo pra criticar, mas enfim. Não, porque ficou uma coisa na mídia de ano mágico, esse time não Botafogo pode ser criticado. foi campeão das quartas de final da Libertadores, né? Basicamente também tem esse negócio de ano mágico. Do Brasil também. Tem, Renato. Pensei que era só no Flamengo que tinha negócio de ano mágico. Eu acho que o ano do Botafogo foi bom. Eu não passaria do bom. Não, o time do Botafogo não só deve, como merece ser criticado. São coisas distintas. O Jair Ventura tá fazendo um bom trabalho com o time que tem, da queda de produção que teve. A queda de produção que teve nos últimos 4 ou 5 jogos. Eu acho que tem muitas das escolhas dele também, né? Também. Contam histórias internas já no clube que tem envolvimento de jogadores que não vão renovar o contrato. Exatamente. Como o Cearense, que é um líder no grupo. Bizarro isso, né? Bizarro, mas enfim, no futebol isso acontece muito. Em 2007, 2008, do Renato Flamenguista tá aqui pra falar sobre isso. Aconteceu com o Cuca. Tem um amigo que jogava lá, não vou revelar nomes pra não queimar ninguém. Não, aqui tem que revelar sem nomes. Ele jogava lá na época no Flamengo. Imagina a câmera rapidinho. Ele jogava na época no Flamengo e ele, em conversas com ele, com outros jogadores na época do Flamengo, revelaram que fizeram corpo mole pro Cuca cair. Mas o Cuca, onde ele vai, ele arruma um probleminha, né? O Cuca agora tem uma nuvem negra em cima do Cuca, onde ele vai? Não que estejam fazendo isso pro Jair Ventura ser demitido. Mas é como se fosse uma pressão em cima da presidência, de toda a diretoria do Botafogo para renovação dos contratos. Coisa que não vai acontecer. Pode fazer. Vinícius, o que você tá mais por dentro da vida do Botafogo aí? Um cara que sabe muito de lá. Esse novo presidente aí, o que você espera aí? Olha, o presidente ele fazia parte do Conselho Deliberativo e, se eu não me engano, era vice-presidente de finanças. É do mesmo grupo político do e é do mesmo grupo político do TEP, né? Sim. É o Nelson Mufarrege. Sim, é o Mufarrege. Primeiro ele trabalhou na gestão do Maurício Assunção, no Conselho Deliberativo. Se eu não me engano, se era finanças, eu não lembro. Jogo finanças. O que matou o Botafogo, né? Durante o período da Assunção. E agora ele estava trabalhando também com o Cadu, com o Carlos Eduardo Pereira. Era o vice do Cadu. Acho que era o melhor nome. O Marcelo, ao meu ver, ainda não está preparado para assumir o comando do Botafogo. Futuramente ele será o presidente. Mas, para agora, era um nome menos ruim. Não o melhor nome, porque eu não sou fã do Mufarrege, mas era o mais indicado para o momento, mais propício para o momento para o que o Botafogo teria agora. Pelo que eu li, ele não vai fazer muitas contratações, né? Ele vai tentar manter o time que tem e na verdade, talvez investir na base. Eu nem conheço, mas ele trocou, inverteu, né? Ele era o vice, passou a ser presidente, o presidente passou a ser vice. É a manutenção de um bom trabalho, né? Na verdade, o Botafogo, seja lá quem for o presidente, não vai fazer muitas contratações. Primeiro, não tem dinheiro para isso. Segundo, o Botafogo tem uma estrutura já montada para que daqui a 4, 5 anos consiga estar num patamar diferente do que se encontra agora. O Botafogo vive da base, graças a Deus está conseguindo. Um passo importante foi a aquisição do CT, né? Sim, a aquisição do CT, porque mas é um projeto a longo prazo. Isso. Então daqui a 4, 5 anos o Botafogo quer estar num patamar diferente. Isso é uma marca que não tem como tirar da gestão do Carlos Eduardo Pereira, né? Assim como não tem como tirar da gestão do Bebeto o Engenhão. Sim, foi na gestão dele. Até do próprio Maurício Assunção, que a primeira gestão do Maurício foi muito boa. Na segunda que o... Sejamos sinceros, quem levantou a base do Botafogo foi o Maurício Assunção. Sim. Foi o Maurício Assunção. O problema é que bateu megalomania nele, queria levar o time para Libertadores e começou a investir mais do que poderia. O problema do Maurício Assunção foi as verbas. As verbas que, por exemplo, ele tinha 5% de direito em alguns contratos do Botafogo. Isso é um absurdo. Assim como é um absurdo o presidente do Botafogo, seja quem for, não ser remunerado. Verdade. O estatuto do Botafogo não dá remuneração ao presidente. Então abre brecha para você ter corrupção. Quando você está num trabalho que você não recebe por esse trabalho... Mas nenhum presidente de futebol recebe, né? Eu não sei disso. O Atlético Mineiro é remunerado, por exemplo. O Atlético é? O Atlético é. Pelo menos que a maioria, pelo menos no Rio, nenhum recebe. Mas pensa, Militão, faz sentido o presidente não ganhar nada. O Rodrigo Caetano no Flamengo ganhar 200, 300 mil? Nenhum. Em parte, né? Porque quando você vai ser candidato a presidente, você já sabe disso. Não é como se ele estivesse indo para um cargo
que eu não sei que eu vou ganhar. Mas ele sabe ali, ele tem que estar preparado pra não receber. É o que me deixa ainda mais preocupado, né? Sim, porque eu sou não existe almoço de graça. Isso aí pra mim é fato. É investimento, né? O cara agora tem que candidatar. Exatamente, a visibilidade que ele ganha ali como no cargo. Mas a gente sabe que hoje em dia as pessoas não visam tanta visibilidade. O futebol deveria ser tratado como uma empresa. E dá mais desgaste do que dá um lado positivo, prova disso é o ex-presidente de São Paulo, né? Sim, muito mais desgaste. O Aida. Se o futebol fosse tratado como uma empresa, assim como é feito na Europa, o futebol brasileiro estaria muito melhor. Eu concordo. Muito melhor. Eu não tenho tantas dúvidas se como empresa, eu sou contra como empresa, mas eu acho que o cargo de presidente tem que ser comissionado. Você aceitar que um cara chegasse, um empresário ricaço aí, comprasse o Botafogo, igual tem na Europa? Aceitaria. O cara comprou um clube. É meio esquisito isso, né? Aceitaria, Renato. A partir do momento que se torna uma empresa, você abre precedentes para a pessoa ter punições dentro da legislação do país. Qual a punição que o Maurício Assunção teve, por exemplo? Além de ser expulso do quadro do Botafogo, de sócios? Nenhuma. E foi uma visível corrupção que houve ali e não houve punição. O Kleber Leite no Flamengo até hoje está lá rolando para ser punido pelo clube, não foi. E não vai ser punido nem pelo clube e nem pela justiça, porque o clube brasileiro não entra na legislação. É completamente diferente do que seria uma empresa. A Juventus na Itália a gente viu, teve aquele escândalo, o Luciano foi Modi, punido, né? foi rebaixado, o Olympique de Marseille, o presidente do Olympique, foi preso uns anos atrás, aí uma confusão dessa. Então por isso que eu bato nessa tecla de uma gestão empresa seria um pouco diferente. A gente teria menos corrupção no futebol brasileiro. O Flamengo mudou o estatuto recentemente, né, Luciana? Pra culpar o... a lei. Sim. Isso. Responsabilidade fiscal rubro-negra. Isso é um passo importante, né? É um passo que deveria ser seguido até como modelo. Vamos ver se vai ser cumprido, né? Por enquanto a gente não teve nenhum caso de responsabilidade, de você responsabilizar alguém, mas tá lá no estatuto, né? É algo importante, não tem como tirar isso da gestão também do Bandeira de Melo. Eu acho que tem que começar punindo o Kleber Leite. A última vez que eu fiquei sabendo... Mas você não tem como culpar se o estatuto foi feito agora, né? Sim, mas todo mundo sabe... Se fosse o estatuto até agora, coisas erradas, agora, muitas coisas erradas na administração Kleber Leite, que dúvida. É conhecido como presidente pé frio. O Bandeira vai ser conhecido como pior presidente da história do Flamengo. Quem? O Bandeira vai ser conhecido como pior presidente da história do Flamengo. Vai ser conhecido? Em que sentido? No sentido na parte de futebol, principalmente. Que o afeta mais. Patrícia Morim é conhecida como a tia do Parquinho. Fez o Parquinho. O Flamengo foi campeão brasileiro e não aproveitou nada. Verdade. Absolutamente nada. Teve o Império do Amor lá, que foi uma coisa bem legal pra cultura popular brasileira, né? Saudade do Márcio Braga, mesmo velho pra caramba, ganhava título pra caramba. Mas não conseguia sair. Saudade do Flamengo raiz. Outros tempos também, né? Hoje em dia acho que não sei. Sente saudades dessa época de Flamengo, Luciano? De título, a gente quer ganhar. Mas da forma como o futebol era administrado? Não. Na verdade, eu acho que assim, o mundo ideal seria, ter dado certo, né? Conseguisse ganhar efetivamente aí dentro desse esquema aí atual. Talvez tenha que mudar umas pessoas, um ou outro, para poder a coisa realmente acertar. Tipo, de repente mudar realmente, como ele falou, ter uma diretoria de futebol assim, mais encorpada, com pessoas mais... Tipo, mais remunerados? Não sei nem se mais remunerados, porque quem está lá é remunerado, né? Mas, mais no quesito de capacitação das pessoas que estão lá. Exatamente. Ser capacitada pelo cargo que está lá hoje. E assumir mais, assim. Você vê, por exemplo, o Corinthians. O técnico do Corinthians, vamos voltar na questão do técnico. O técnico do Corinthians também estava sendo altamente criticado, chamado de estagiário, e apostaram no cara, deram um aval pro cara. Mas ainda assim não apostaram de primeira, né? Ele foi uma quarta ou a quinta escolha, né? Mas ficou e conquistou. Essa coisa de troca-troca, não, mas a gente manteve o Zé Ricardo 1 ano e tal, não sei o quê, e aí trocou no meio do campeonato. Não, se tivesse esperado, espera acabar, então, espera acabar e traz o outro. Agora, um cara que chega, por mais currículo que ele tenha, ele não sabe nada de futebol brasileiro, ele não conhece nenhum jogador do Flamengo, daí que ele comece a criar uma identidade com esses jogadores, quer dizer, você vai ver, ano que vem, se ele ficar, ele vai trazer um monte de jogador sul-americano para dentro do Flamengo. E jogadores sul-americanos meia boca aí que vão chegar aí para compor. Será que isso vai dar certo? Não sei, tem minhas dúvidas. Ontem tivemos o jogo da Taça, o Corinthians empatou com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro perdendo mais uma chance de colar no G7. É impressionante a temporada do Galo. Provavelmente vai contar com um elenco um pouco mais enxuto ano que vem. Estão falando que o Rafael Moura deve sair, o Santos que é o Robinho. Enfim, o Corinthians levantou a taça, o 7º campeonato do Corinthians.
Impressionante, de 90 pra cá o Corinthians levantou a taça 7 vezes. Passou o Flamengo, Corinthians? Passou o Flamengo, passou o São Paulo, se eu não me engano. Passou o São Paulo. Passou. E pensar que eles foram rebaixados. Em 2007. 2008, quando chegou à segunda divisão. Pra você ver como as coisas na Gávea parece que pararam no tempo, né? Tá meio parada no tempo, né? Por isso que eu falo, por isso que eu sou crítico do Bandeira. Não é por isso não, você tem implicância com ele. Eu sou crítico dele. Não é Não, implicância. mas aí também, se a gente for ver a política também do Corinthians também. Esse Não, ano o Flamengo... André Sanches, melhor nem comentar, né? Não, eu tava falando mais cedo Os caras aqui. ganharam estádio, os caras ganharam tudo. E o Lava Jato Stadium. E assim, eu acho que no Brasil um time é campeão porque um tem que ser campeão, porque planejamento não existe. Não existe. O Adalto e o presidente... O próprio título fez do tudo pra dar Flamengo em errado. 2009, o Flamengo ganhou na reta final. É porque um tem que ser ali, campeão, um tem que ser campeão. Porque não há um modelo que você possa tirar É de só lembrar exemplo. que no Tinha nem início do técnico. ano teve uma tentativa não é de técnico. impeachment do Roberto de Andrade no Exatamente. Corinthians. Não tinha planejamento nenhum. E Exatamente. só foi amenizado porque o Corinthians foi campeão paulista. Exatamente. E aí se deu sequência no O trabalho do Adalto Carille, com um monte de besteira, entrevistas Exatamente. bizarras dadas. tentando contratar jogadores como Drogba, vários outros que negaram o Corinthians. E o Corinthians foi motivo de piada nessa época. É aí que surgiu A expressão quarta quarta força, força. exatamente. E aí ele não teve planejamento E nenhum. o O abraço Corinthians pro foi aos Fábio. trancos e barrancos. Não teve. O Fábio É. sumiu. Anteontem tivemos o encerramento da Série B, que promoveu o América Mineiro campeão. Parabéns pro América, né? Ser campeão num campeonato de 38 rodadas. Tendo o Internacional como rival, é uma coisa que, para um time do tamanho do América, é louvável. O Inter também subiu com a segunda colocação. Ceará foi terceiro e o Paraná de novo enchendo o estádio dos outros. Botou 37 mil lá no Couto Pereira. Subiu em quarto lugar. Tivemos 3 nordestinos rebaixados, 2 pernambucanos, né? Ano terrível pro Pernambuco, que teve o Salgueiro caindo da terceira pra quarta, o Santa Cruz e o Náutico caindo da segunda pra terceira, e pode ter o Sport caindo da primeira pra segunda. Falta só o esporte. Verdade. Falta só o campeão de 87 pra ver se vai cair ou não. Da série do módulo amarelo. Só sem falar isso, né? Mas sem completar o módulo amarelo, né? Enfim. Eu posso fazer a pergunta pra Luciano? Pode? Fica à vontade. Luciano, você escreve no blog Damas do Esporte, certo? Qual é a cobertura que vocês fazem? É só futebol? É futebol feminino? Qual são os Não, esportes? a gente fala de todos os esportes, tentando dar uma visão assim pelo lado feminino, né? Uhum. Mas na Olimpíada a gente fez todos os esportes, a gente faz tudo. Aqui. A equipe é muita. Você e mais. Não, na verdade, na criação éramos 4, né? E agora tem mais uma, então somos 5. Aham. Mas a princípio eram 4, e aí a questão das damas, eram as damas do baralho, e a gente fazia uma brincadeira com isso. Mas aí eu fico mais com futebol, e aí por conta disso acabou que surgiu o convite para ir fazer comentários na rádio, e agora eu tô fazendo reportagens lá pra rádio, nos jogos. Você vai pro jogo do Botafogo hoje, é isso? Não, eu vou fazer o pós-jogo hoje, eu vou fazer só depois vou fazer de sim. casa mesmo. Mas eu fiz ontem o Flamengo lá na Ilha do Urubu, infelizmente. Mas aí a gente começou, aí ficou mais, agora elas estão vindo também mais pro lado do futebol, mas a gente faz muito esporte radical, esportes que talvez não sejam os esportes que estão muito na mídia, então Sim. tem uma lá que faz muito surf, outras vezes fala sobre skate. O William faz surf. Surf não é esporte, pelo amor de Deus. Vai ser olímpico, esporte olímpico Não agora, é esporte. esporte olímpico. Também não é esporte. Então, Enfim, a Larissa quer falar depois, pode terminar, Luciana. Então, assim, a gente tenta cobrir tudo que... Na verdade, a gente não faz, assim, como... Não tem como concorrer, né? Com Sim, site de notícias, não é isso. É mais uma questão para fazer matérias por fora, assim, para dar uma visão feminina Até mesmo. porque também, às vezes, é menos abordado, né? Exatamente. É tentar falar do que é menos abordado. E aí eu fico no futebol, que aí a gente criou com essa questão das cartas. Eu faço, a cada rodada, a gente faz uma eleição. A gente faz uma simulação, como se fosse um jogo de sueca. E aí os valores das cartas da sueca, o Ás, 7, Rei, Valete, a gente atribui. O Ás é o time que foi o Ás da rodada, o 7 é o vilão da rodada, que você geralmente você corta, né? Com 7, então o 7 é o vilão da rodada, o Rei é o craque da rodada, o Valete é o Valete que fez o gol mais bonito. Quem foi o rei da rodada? Na rodada passada foi o Otero. Otero, jogou demais. Ele ganhou o Rei e o Valete, fez o gol mais bonito também. Isso, fez o gol. E o 2, que é a carta de menor valor, é o mico da rodada, então...
Essa rodada aqui não precisa nem ter votação. Mas aí às vezes eu faço umas enquetes no Twitter e tal. E ano que vem a gente tá com umas ideias legais aí, a gente vai ter a carta pra entregar aos jogadores. Quando que sai? Rei, né, quando que sai essa eleição? A gente pode ver quando lá no perfil? No Twitter, assim, acabou a rodada, segunda, terça de manhã a gente já começa a fazer as enquetes e aí depois sai lá. A gente fazia um vídeo, né? A gente fazia um vídeo. A filmagem disso, da gente fazendo, jogando, tem lá no YouTube, no nosso canal no YouTube. Só que, cara, é muita rodada, né? Então a gente tava fazendo só das rodadas de final de semana, mas aí com essa questão da rádio... A gente já tentou também fazer um bolão, mas não dá muito certo essa coisa, é muita rodada. Pô, tava top, hein? Tava top, tava liderando. Rodada. Aí agora com esse negócio de rodar, acabar segunda, você só tem tempo, então não dava tempo de a gente filmar, editar, botar no ar, e aí já tava o outro jogo, ficar meio corrida. Mas a ideia, assim, é legal, falta ainda... a gente acertar algumas coisas pra... mas aí com o negócio da rádio, agora a gente tá fazendo muito jogo um em cima do outro também, aí perdeu um pouco o tempo. Mas a gente tá elegendo ainda as cartas, tá lá, se você ver, é uma arte bem maneirinha, é bem legal. Larissa, que você vai perguntar? É sobre o blog também, Damas do Esporte. Eu queria saber se surgiu alguma ideia de fazer algo exclusivamente pra esportes femininos, alguma vez. Surgiu. Assim, no início a gente até pensou em fazer isso, mas acaba que, sim, na verdade, o que levou a gente a fazer o Damas do Esporte é porque a gente é muito ligada, eu sou muito ligada a futebol, então, assim, cobrir o futebol feminino só não ia me realizar totalmente. Então, como não é uma coisa que é para ganhar dinheiro, é para a gente se realizar, aí a gente vamos fazer tudo. Mas a gente faz também os esportes femininos com mais vontade. Assim. Sim, eu dei uma lida lá, bem legal. E eu queria perguntar também sobre a declaração do Muralha ontem. Eu não sei se foi após ou no intervalo do jogo que ele declarou que fizeram do Muralha um goleiro ruim. Estão me plantando como um goleiro ruim. Sim. Foi no intervalo. O que você acha disso? Então, a gente até comentou logo quando a gente entrou aqui sobre isso, que na verdade não fizeram, né? Foi ele que fez, ninguém agarrou por ele, né? Ele é que, infelizmente... Hoje até tinha algumas pessoas falando, porque deixou de ser um goleiro frangueiro, agora é um ser humano num momento crítico, assim, né? Mas, assim, eu acho que pelo salário que ele ganha, pela cobrança que ele tem que estar acostumado a ter, né? Eu, pelo menos, trabalho numa multinacional e eu sou muito cobrada. Se eu não vender um mês, eu vou levar uma chance. Se eu não vender 2, se eu não vender um ano, certamente vamos botar na rua. Então, acho que tem que ser cobrança no nível do salário que ele ganha. Infelizmente, ele está num momento ruim e ninguém fez isso pra ele, né? Infelizmente foi dado toda a chances até demais, eu acho, até pro Muralha. Teve a chance de agarrar na final, né? Tem coisa melhor do que isso. Vamos falar rapidamente aqui de Fórmula 1. Ontem tivemos a última corrida do ano. Vitória do Bottas. O Hamilton deixou o Bottas ganhar, o Militão. Provavelmente eu não assisti, mas eu já... Na corrida anterior, ele falou no Brasil, falou no rádio que se tivesse em segundo lugar, ele não forçaria em cima do Bottas. Imagino que tenha acontecido isso ontem também em Abu Dhabi. Mais algum esporte que você queira falar nesse final de semana? Olha, cara, temos muitos esportes para falar, mas infelizmente nosso horário tênis, tá... né? Teve a França voltou a França campeão da Copa Davis, né? Depois de 16 anos. Vocês cobrem tênis também? A gente já fez algumas coisas de tênis. Eu tenho muita vontade de fazer uma partida de tênis. Ano que vem a gente tava vendo pra fazer o Rio Open, cobrir direitinho. Me convidem pra cobrir também tênis, que eu gosto bastante. Podemos jogar uma partida de tênis qualquer dia, não que eu saiba jogar também. Não sei jogar nada. Na época do Guga até tentei, me animei, comprei raquete e tal. Leva jeito não. O Leonardo Diegues ali, ele sabe que a gente vai falar agora de futebol internacional, ele pediu pra pular o campeonato alemão. Evidente que nós não vamos fazer, vamos começar inclusive pelo campeonato alemão. Eu não falaria pelo campeonato alemão, mas já que você me lembrou, vou pedir pro Militão falar um pouquinho do jogo de sábado clássico do Vale do Ruhr. Muito bom jogo, né? O que aconteceu? Conta rapidamente o que aconteceu no jogo. Em resumo, o Borussia abriu 4-0 e tomou 4-4. Poderia ter sido 5-4 se o juiz não anular, o VAR não anulasse o legal gol do Naldo. Fora que o gol do Aubameyang também foi de mão. Exatamente. E o Aubameyang também que pode ser o vilão da partida, né? Exato. Roubou a bola do goleiro, não fez o gol, depois tomou... Foram 2? Ele foi expulso no 4-2, né? Ele foi expulso. Perdeu o gol lá, não tocou. Depois teve também outra chance, claro, ele perdeu. E aí veio o gol do Schalke, expulsão do Aubameyang, gol do Schalke. E até agora... Eu não vi isso, quer dizer que o árbitro de vídeo anulou um gol que na verdade não era pra ser... Não, olha só, primeiro foi o gol do Aubameyang, foi de mão, só que o árbitro de vídeo não viu. E aí... Árbitro de vídeo.
Aí o árbitro de vídeo não viu. E aí depois o Schalke fez um gol no segundo tempo, eu acho. Isso. Foi no segundo tempo. Logo Mas começo, ele que vê o vídeo. Não, tem o vídeo. Tem uma pessoa que controla o árbitro de vídeo. Tá. E aí... Esse juiz do vídeo não viu o gol de mão da Aubameyang. E no segundo tempo... Mas ele não pode voltar o vídeo? Pode, pode voltar. Essa é a pergunta em questão. Esse foi o erro dele não voltar. E aí... Não, eu acho que isso aí, cara, é o fim. Eu tô a favor. Fora a questão tática. Apesar dos erros... Eu acho que deveria ser assim. Algumas coisas, por exemplo, a bola entrou, não entrou, sim, aí isso aí um chip na bola resolve, impedimento até mesmo poderia se usar sensor, se fosse o caso, sei lá. Mas esse negócio de... O grande problema do árbitro de vídeo está sendo que quem controla, porque muitas vezes ele está favorecendo um time e desfavorecendo o outro. Aconteceu isso na semifinal da Libertadores. Se isso vir pro Brasil, a gente sabe quem vai favorecer e quem não vai favorecer. Olha, fale por você. Eu tô falando por mim mesmo. Não, porque assim, eu acho que se o lance é interpretativo, você vê um árbitro de vídeo, você é mais um pra interpretar o negócio. Concordo. Então, assim, tem que ter alguém pra ter a palavra final. Tem que ser o cara dentro do campo, cara. Lembrando que o Aubameyang foi punido por indisciplina no jogo na Champions, não jogou. E foi expulso contra o Schalke. Tá bem. Tá querendo tá jogar. Com moral, tá com moral. O Léo quer falar alguma coisa? Por favor, Léo, seja breve. Eu sei que você tem muito pra desabafar, mas infelizmente não tem tempo. Teve um encontro, né, de torcedores de Borussia. Foi 5, no caso. Foram 5? Bastante. Não, geralmente vai mais, na final da... Se tivesse mais 3, teria 4 do Fluminense encontrando. Mas teve, na final da Pokal teve 20 pessoas, mais 20, 30 pessoas, foi maneiro. Foi onde? Foi no Olha lá que você ia falar. Olha, cuidado, hein. Num bar ali em frente à ala das estátuas ali. E aí foi assim, chegando 4-0, todo mundo bebendo. Aí primeiro gol, tá bom, tudo bem, sabe? E de repente vou dar um exemplo aqui, o Pulisic começou como lateral direito e terminou como centroavante. Tudo por questão tática e técnica errada de novo do Peter Bosz, do holandês voador lá. Enfim, o Bayern de Munique segue líder apesar da derrota. Provavelmente vai ser pentacampeão ou hexa? Olha, não tem ideia. Foi 3 com o Guardiola, ano passado foi o Ancelotti, né? Isso. 4, 1 vai ser hexa, provavelmente hexa. Heinz, Guardiola 3 e Ancelotti 1. E pode ser mais um agora com Heinz de novo. Você também acompanha futebol internacional? Muito pouco. Não dá tempo não. Vamos falar também rapidinho. O Anderson saindo aqui, era 8 horas, né, Anderson? Pra prova. Só pra pegar lugar lá atrás. Estuda não, tá? O professor tá vendo tabela. Vergonha. Qual é a professora que vai ter aula agora? Qual é? Patrícia, Patrícia! Se estiver vendo algo impressionante, se não guardar meu lugar, tu não volta aqui mais. Por favor, não guarde. Enfim, a Premier League tivemos jogos no sábado e ontem também. Teremos rodada da Premier League no meio de semana. Amanhã, inclusive. O City segue líder, apesar da partida ruim contra o Huddersfield, venceu 2-1. Sterling jogando demais. Sterling jogando, até sem querer, tá fazendo centroavante. Eu acho que o maior feito do Guardiola é isso. Fez o Sterling jogar muita bola. Verdade. Em segundo lugar vem o Manchester United. A gente tá na temporada na Inglaterra pra começar jogos ruins, né? Porque acumula jogo atrás de jogo, vai começar os times se poupando ou esgotados, enfim. A volta do Ibra, né? A volta do Ibra. Eu ia falar alguma coisa aqui, mas é melhor não falar. O quê? Eu não vou falar. O quê? Eu não vou falar, pô. É sobre o Lukaku? Não, é sobre o Ibra. O que tem o Ibra? Eu acho o Ibra um mala. Chato pra caramba. Ele é mala pra caramba. Ele pode ser chato. O futebol que ele joga, ele pode ser chato que ele quiser. Mala, ele pode fazer o que quiser. Ele pode chutar crianças da rua. Ele tá precisando de um chato lá no Flamengo, né? Tá. Mas também tá precisando de um chato dentro do meu time. Tá precisando muito. Em terceiro lugar, vem o Chelsea, que empatou com o Liverpool 1-1. Jogo bem fraco, vamos combinar. Klopp e Conte os dois técnicos têm ali o protagonismo. Botaram um time misto ali, meio sem explicação, que o Chelsea poupou alguns no meio de semana. Liverpool também tinha poupado alguns jogadores. Verdade. Meio sem explicação. E o Liverpool que meio de semana deu uma de Dortmund, né? Normal. Abriu 3-0 fora de casa. Deu uma de Liverpool. Deu uma de Liverpool. Não, o Liverpool é o contrário, pô. O Liverpool costuma virar esses jogos. Isso já tem tempo. Não, pô, ano passado, não foi que virou contra o Dortmund? Naquele jogo 4-3? Foi em 2015, foi em 2015. Pô. Enfim, Liverpool que agora é o quinto colocado, ou sexto? Quinto. O Tottenham Hotspurs empatou em casa com o West Bromwich. Então o Liverpool é o sexto, o Tottenham tá na frente. E o Arsenal, enfim, assumiu no seu lugar. E fazia tempo que eu não me sinto tão aconchegado nesse quarto lugar. É tão gostoso ficar ali. Meteram a mão no meu Burnley. Mentira que foi pênalti. Meteram a mão no meu Burnley. Final de semana tem Arsenal e Manchester United. Luciana, gol
aos 93 minutos de jogo. De pênalti. É cavado, né? Pênalti, é cavado. Isso ali meteram a mão no pobre Burnley. Parece até os jogos lá em São Januário. Toma, saudades. Se tivesse ficado Saudades. Pô, tô muito saudade disso. O único time que não teve nenhum pênalti no campeonato. E tem gente que fala que o misto do que o Eurico vai vir, não vai ter mais isso contra o Vasco. Exatamente. O cara não consegue um pênalti. Porque não jogou em São Januário esse ano, né? Jogou bastante. Jogou até, porra. Jogou umas 10 partidas. Jogou e perdeu pro Flamengo lá. Jogou e fechou pra estádio. Enfim. Inclusive tem um documentário ótimo sobre São Januário no final do ano que vai... Posso assistir? Eu posso assistir lá. Eu posso assistir com os apresentadores? Não. No dia da banca, o dia que for apresentada a banca, a gente pode ir? Vai ser num sábado, de manhã, 8 horas da manhã. No Campeonato Espanhol, o Barcelona segue líder, empatou com o Valência, jogo no Mestalla, 1-1. Um lance absurdo, um gol do Messi, que a bola entrou aproximadamente 1 metro. Mas eu gostei muito do Valverde. O Valverde foi muito digno na sua declaração. Após a partida, ele falou: olha, contra o Málaga a gente teve um gol que a bola saiu também. Então, falou. Não tem como reclamar. Foi digno, então. Muito digno. Mas foi digno? Oi? O lateral esquerdo do Barcelona. O Semedo? Não. O Dinha. Ah, tá. Não. Enfim. 1-1, gol do Barcelona do Jordi Alba e do Valência, o gol do Rodrigo. O Real Madrid venceu com o gol de Cristiano Ronaldo, apenas o segundo gol do Gajo no Campeonato Espanhol. Bateu o pênalti, perdeu e pegou no rebote. Brabo pro goleiro, né? Tu pega um pênalti do Messi, mas toma o gol no rebote. Bem chato isso. Cristiano. Do Messi também, né? Messi também perde muito pênalti também. Enfim, o Barcelona segue líder, agora 8 pontos de vantagem para o Real Madrid. Essa será a briga, né? A gente sabe que o Valência... É dia 10 o Superclássico? Não, o Superclássico é dia 23 de dezembro. Tá. Ótimo, perto do Natal, bem legal. Né? Enfim, vai ser bem legal sim. Mais alguma coisa do Campeonato Internacional? Italiano. O Napoli segue líder, a Inter em segunda, a Inter pode ser campeã. Trocou de técnico. Agora, Gennaro Gattuso, eu tava rindo aqui sozinho, porque eu tava vendo um vídeo do Gattuso aqui, hilário. Tendo assistente técnico na cara. Não, pior, falando lá, ele foi treinador no time na Grécia e pedindo pro cara traduzir do lado. E pedindo traduzir na conotação dele. Ou seja, era pra bater na mesa e traduzir em grego. Ele tava um pouquinho pistola, mas enfim. Vai assumir o Milan a partir do próximo jogo. Vai descer a porrada no vestiário pro Çalhanoğlu e pro Fale os recados que eu Verdade. Tabela Carioca foi em que dia, então? Lá... Quinta-feira. Na sexta-feira. Quinta-feira. Sexta. Quinta e sexta. Não, mas na sexta. Lá no Barra Shopping para o evento da camisa retrô. O Anderson e o Diego foram lá cobrir. Com a Ademir da Guia. O Anderson entrevistou a Ademir da Guia e entrevistou também o presidente do Avaí. Exatamente. Soltou algumas pérolas para o Anderson. Começou bem tranquilo, né? Depois foi se empolgando, o sangue subiu. Exatamente. Falou do Claudinei Oliveira que estava acordado para permanecer no Avaí. E aparentemente pediu pro contrato voltou ser atrás. Rasgado. Quer avaliar o mercado da próxima temporada. Tá relativamente alta, né? Deve estar com proposta, né? O presidente falou isso, ele tá valorizado no mercado e provavelmente vai querer ganhar mais, né? E aí o Avaí não pode compensar o valor financeiro. Mas isso que eu não entendi, ele já tá com o contrato assinado? Eu também fico na dúvida, né? Porque se tiver assinado, meu irmão, azar do Claudinei. Exatamente. Enfim. Tá com proposta o Claudinei, provavelmente, né? Você esteve no Cinefute, certo? Exato. Foi ver o filme do Alex. Exato. Sentiu um pouquinho da loucura dos turcos com relação ao Alex no Twitter, né? Um pouco, eles são bastante animados, né? Exatamente. Quase que eu pedi uma passagem pra ir pra lá. Pra Turquia, fazer o que na Turquia? Perdogante. Olha, cara, aquele churrasqueiro lá sozinho. Com a viagem paga, eu iria pra... Vou e volto com a viagem paga. Verdade. Só isso serve. Aí entrevistamos lá o diretor do filme do Alex Câmera 10, o filme. Então, Camisa 10. Tu falou câmera 10. Falei camisa 10? Câmera 10 que tu falou. Não, é câmera 10. Ah, tá. Por que tu não falou camisa, então? Falei camisa? Então eu te falei errado, mas é Alex Câmera 10. O filme... Será que tá confuso isso? Eu acho que ficou. Câmera, Alex Câmera 10, o filme é o William que quer me derrubar aqui. Eu não quero derrubar ninguém, você que me derrubou no começo. De verdade, esse moto aqui. Alex Câmera 10, entrevistei lá o diretor, o Cauê. Inclusive estou marcando com ele pra gente entrevistar ele aqui no Tabela.
Um filme bem legal, conta os 2 últimos anos da carreira do Alex. No Curitiba, né? Exato, no Curitiba. Tem uma cena que eu gostei bastante, que é da despedida dele, ele chorando, ele na boca do túnel. Incrível como o brasileiro gosta de chorar, né? Tudo despedido brasileiro chora. Olha, mas tava... Não foi um japonês chorando assim na despedida. O estádio cheio. Todo mundo ali parabenizando, porque o Curitiba tinha celebrado o rebaixamento, o jogo era festa justamente para ele. Olha, é difícil não chorar, né? Passar a carreira dele toda aí na cabeça, é difícil não chorar naquele momento. Na cabeça do Alex passar na cabeça. Passa um longa-metragem. É um filme grande. Passa um épico na cabeça. Exatamente. Entrevistamos também lá o diretor do Feed Foot, o Antônio Leal. Foi bem bacana, ele falou bastante do evento, que esse ano tem como tema o João Saldanha, centenário do João Saldanha. Uma coisa que eu gostaria de saber. Diga. O tema, os filmes só podem girar em torno do tema ou não? Porque ano que vem será a Copa do Mundo, né? Os documentários serão só e os filmes só sobre a Copa do Mundo? Não só, mas ele fala, segundo ele, a intenção é que os filmes dialoguem com o tema. Ano que vem a meta é filmes que falem sobre Copas, segundo ele. Ou seja, o São Januário guardado para 2019. Aí não tem mais graça, pô. Por que não tem mais graça? Nem todo filme é novo, não. Tem alguns filmes antigos. Tem um filme sobre a Juventus, tem um filme sobre acho que o Uruguai. Vai ter um filme sobre o Falcão. Terça-feira, vamos falar, vai ter um filme sobre o Falcão. O Falcão vai estar presente. O filme é contra a passagem dele pela Roma, bem legal. É entrada franca, todos estão convidados. É o Falcão do futsal ou do futebol? Não, futebol. Falcão, Rei de Roma. Eu tô achando que era o de futsal. Não. E aquele filme que eu falei, acho que não sei o ano, não sei se passou lá, Os Heróis da Fábrica de Pão. Também, passou lá. Pô, esse filme aí, queria muito ver. Teve também um filme de refugiados, tem bastante filme legal lá acontecendo. Hoje tá tendo a minha memória falha, não lembro o filme de hoje, até porque o foco é amanhã também, né? Vai estar lá, vai entrevistar o Falcão. Vou estar lá. O amiguinho aqui, Hugo, estará lá também. Já tá preparado para entrevistar o Falcão? Estou preparado. Já. Exatamente. Façam boas perguntas. Faça um jabazinho também. De repente ele arruma um emprego com a gente na Roma pra gente, né? Só na Roma que tu quer? Não, né? Roma ele não tem cassino. Olha, não precisa ser só na Roma não, quer vir pagando bem, eu tô indo, né? Não. E tem o que mais aí? É isso, né? É só isso que você me passou. É só isso que tu me passou. Então você pode chamar o Cantinho do Coração. Fica à vontade, pode começar por você. Que a gente tem o Cantinho do Coração para encerrar o programa, Luciana. Você pode mandar um abraço para quem tem que ver. Um abraço, um beijo. O microfone é aberto. Vou mandar um beijo para minha filha, então, né? Qual o nome? Joana Zogaive, atleta de ginástica olímpica lá do... Ginástica olímpica? Tá novinha ainda, tem 7 anos. Tá seguindo os meus passos, que eu fui ginástica. Você vai fazer ginástica? Fiz 8 anos de ginástica olímpica. Ginástica é bem puxado já. Muito.